Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz de Jesus, o amor de Maria. Seja bem-vindo ao programa O Poder da Palavra. Que bom te encontrar aqui nesse dia. Quero repartir com você um trecho da Escritura que está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Nesse momento de dificuldade que todos nós estamos vivendo, nós temos a tendência ao arrefecimento. Mas São Paulo aqui nos dá uma receita de como nós devemos proceder nesse tempo. Uma coisa interessante que nós notamos é que a palavra de Deus nos diz que a alegria do cristão, em primeiro lugar, não se confunde com prazer. Prazer é a satisfação do corpo, da carne. A alegria do cristão é o bem-estar de sua alma. É importante saber que a alegria não está nas coisas externas, mas a alegria está em nós, porque Deus habita em nós. As coisas podem nos dar prazer, mas nem sempre nos dão alegria, que é a felicidade da alma. A alegria nasce no interior de um espírito bem cultivado, onde nós cultivamos a beleza, a pureza e as virtudes. Então o apóstolo nos dá uma receita básica, mas muito precisa, de como nós devemos preparar um remédio contra a tristeza. E o primeiro ingrediente disto é a esperança. O que é a esperança? A esperança é uma virtude teologal. Ela vem de Deus. E Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa força. É Deus que comanda o mundo inteiro, todo o universo, toda a criação, de uma forma magistral e nada escapa de suas mãos. Então, olhando para Deus, essa esperança traz a vida e a coragem para que nós possamos vencer a tristeza que muitas vezes sufoca a nossa alma. É como nos diz o salmista, no Salmo 36, versículo 7, em silêncio abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Ou ainda o Salmo 125, muito conhecido por todos nós, que diz que aqueles que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente para semear. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Mas aqui há uma questão. A alegria brota somente em um coração justo e cheio de esperança. Não pode haver alegria onde impera o pecado, onde a santidade deixa de existir. Aliás, Santo Agostinho mesmo fala a respeito disso, não é? Quando ele diz que o pecado é a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. O livro dos Provérbios, no capítulo 21, diz que para o justo é uma alegria a prática da justiça, mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. Sendo assim, meus queridos, nós podemos notar que as pessoas bondosas e caridosas são alegres, são prestativas. A alegria é como uma medida pela qual se pode julgar o grau de caridade de uma alma e até mesmo de uma comunidade, de um grupo de pessoas. A alegria brota do amor. Saint-Exupéry, o escritor do livro Pequeno Príncipe, ele diz que não há alegria maior do que aquela de partilhar o pão. Não há nada que se iguale ao sabor de partilhar o pão. Então, quando nós olhamos para as feridas dos outros e nós, com alegria, as tocamos, as curamos, as nossas feridas praticamente desaparecem. O mal é ficar de maneira mórbida, debruçada sobre as nossas misérias. Isso nos leva ao mal da autopiedade e nos rouba a alegria. Por isso o apóstolo Paulo nos dá um segundo ingrediente nessa receita, que é a paciência. Quando o sofrimento está à nossa frente e nada nós podemos fazer contra ele, resta então sermos pacientes, com esperança, certo de que, como diz o ditado popular, não há bem que dure para sempre na vida, mas também não há amargo que não se acabe.
Se nós nos impacientarmos diante da dor, é o mesmo que aumentá-la. Não se livra da tristeza entrando em desespero. Não é? É algo muito pior. Nós acabamos por desanimar ainda mais. Ao contrário, é preciso agir com paciência, sustentada pela esperança e pela fé em Deus, que tudo comanda. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é repleta de exortações sobre a paciência, pois a paciência, como a própria Escritura nos diz, é a virtude daqueles que buscam a santidade, é a virtude dos mártires. O livro do Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 9, diz que vós que temeis ao Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Por fim, como último ingrediente para esta receita de graça, o apóstolo Paulo nos recomenda a orar, rezar. Quem reza permanece alegre, porque na oração nós encontramos Deus e Deus é a nossa força e nossa alegria. Mas é preciso, irmãos, orar sem cessar, como diz o próprio apóstolo Paulo, e sem desanimar. Temos que manter o espírito em Deus, ter a alma ligada a Deus, mesmo nos momentos de trabalho, mesmo quando dirigimos o carro, quando fazemos qualquer uma atividade, não é? Nós temos que ter o nosso coração diante da presença de Deus. Nós temos que elevar o nosso espírito a Deus. Nós temos que provar, sentir da sua presença. Nós temos que entregar a Deus, aquele que tudo pode, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Temos que, na oração, buscar alegria e, acima de tudo, confiar no Senhor. Mas também nós podemos notar na nossa vida a alegria quando nós nos deparamos com a maravilhosa palavra de Deus e os seus ensinamentos. O Salmo 118 diz que encontro a minha alegria na sua palavra, Deus, como a de quem encontra um imenso tesouro. Irmãos, não nos é proibido de desfrutar das saudáveis alegrias da vida. A presença dos filhos, dos familiares, você fazer um passeio, uma viagem, você ir ao lazer, ao divertimento. Mas nós temos que compreender, todas essas coisas são transitórias e deve apenas nos dirigir para viver na presença de Deus. Por isso eu encerro essa mensagem lendo um outro trecho das Escrituras para fechar tudo isso que falamos. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações diante da oração, as súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Alegrai-vos o Senhor. Tenhamos alegria, tenhamos paciência, sejamos pessoas de oração e Deus vai encher a nossa vida com a sua presença, com a sua alegria, com a sua bondade, com a sua vontade. Amém? Que Deus te guarde, te ilumine, que Deus proteja a sua vida e nós nos encontramos logo mais aqui no programa Rosto de Deus. Deus seja louvado. Até mais.